Deputado João Willis, que acendeu o debate ao JS ao longo desse congresso. Fez o debate no Rio Grande do Sul. Cadê a galera do Rio Grande do Sul? Tá aí, que não me deixa mentir. Fez o debate com o João Willis e a Manuela Dávila, lá na URGS. Nós fizemos o debate na UF, fizemos o debate em algumas outras escolas e universidades para acumular. Agora, nós chamamos para falar sobre isso as prostitutas. E as prostitutas falaram o seguinte: ao longo de muito tempo, foram as feministas que falaram por nós. Nós queremos vocês ao nosso lado, mas nós queremos falar a nossa opinião sobre isso. E a nossa opinião é que nós possamos aqui regulamentar a prostituição no Brasil. A prostituição hoje é legalizada, mas não é regulamentada. Então, para nós, a priori, para lançar aqui o debate, não temos uma opinião formal ainda sobre isso, mas para lançar o debate aqui, partimos do seguinte pressuposto, e para passar a palavra para a nossa mesa. Nós não fazemos apologia à prostituição, assim como quando a gente defende o aborto, não fazemos apologia ao aborto, e muito menos fazemos apologia à utilização das drogas, assim como nós vamos debater nesse congresso também a regulamentação das drogas. Não fazemos apologia a nenhuma dessas questões, mas nós achamos que as prostitutas têm o direito de conquistar mais benefícios porque são mulheres e trabalhadoras. Que devem ser amparadas pelo Estado brasileiro. A maioria dessas mulheres são jovens, negras e pobres, que ao longo da construção da sua vida não foram amparadas pelo Estado brasileiro por políticas públicas que pudessem lhe dar condições para ter uma outra profissão. Agora, Mary, nós chamamos uma prostituta do sindicato lá de Niterói e ela falou o seguinte: eu sou mãe, sou casada, sou mãe de 3 filhos, mas eu decidi que a minha profissão é ser puta. Eu quero ser puta, nasci pra isso, é minha vocação e tal, e essa é a profissão que eu escolhi pra minha vida. Se os meus filhos quiserem seguir, bem, eu não oriento, não instigo, não estimulo, mas eu acho que elas precisam ter o direito de escolher serem professoras, médicas, advogadas, caminhoneiras, engenheiras, mas também, se quiserem, podem serem prostitutas. Nós não fazemos nenhum debate apologista a nenhuma dessas questões que nós apresentamos aqui, mas nós queremos debater com o conjunto da nossa militância. É o JS que não ficará ao lado dessas mulheres, jovens, negras, mães, trabalhadoras? Nós queremos aqui formular uma opinião mediadora, consequente e que faça com que o JS traga mais mulheres para nossas fileiras e mais mulheres para a luta feminista no nosso país. Nós apresentamos essas mulheres ao BM, nós apresentamos ao JS e nós teremos a condição no próximo período de ampliar nossas fileiras através desse segmento também. Portanto, eu aqui estou colocando alguns debates que para nós são mais polêmicos e ousados para instigar cada um e cada uma que está aqui para contribuir com a formulação da nossa organização no próximo período. Da forma de organizar a luta feminista na UJS, primeiro, não somos sexistas. A luta nossa é ombro a ombro com os homens, por isso que tem vários homens aqui participando do debate. Segundo, nós fazemos a luta transversal do feminismo na UJS. Não é apenas tarefa das feministas debater o feminismo. É tarefa da galera da UNE, da UBS, do hip hop, a galera que atua no movimento comunitário, no movimento de jovens trabalhadores. A luta feminista, ela é transversal, é de todas e de todos na nossa organização. Terceiro, nós atuamos lado a lado com a União Brasileira de Mulheres, que nos dá subsídio teórico para defender e embasar a corrente emancipacionista, que aqui as nossas companheiras da mesa vão poder apresentar mais detalhadamente o que é o feminismo emancipacionista. Há vários feminismos, várias correntes. Na minha opinião, na opinião do conjunto da nossa militância, a UPM apresenta a opinião mais avançada de feminismo para o movimento feminista, para a luta das mulheres brasileiras. É emancipação política, econômica, social, sexual. Nós queremos emancipar as mulheres como um todo, em sua plenitude, para que sejam sujeitos de direitos e protagonistas da sua história no nosso país. E por fim, galera, nós precisamos aqui assumir o desafio de romper com as amarras do patriarcado, nos mínimos detalhes do machismo simbólico. As mulheres
machistas, mas nós, mulheres, somos educadas a reproduzir o machismo ao longo das nossas vidas. E assim acontece com os homens também. É preciso romper com o ciclo de reprodução do machismo. Nós precisamos ter unidade entre o conjunto das mulheres que atuam na nossa organização, unidade na luta e na atuação, na construção de um calendário que vai no próximo período colocar nossas jovens nas ruas, nas universidades, organizar muitos núcleos feministas para que cada vez mais a nossa luta amplie, cresça e consiga dialogar com o conjunto dos jovens e das jovens brasileiras. Dito isso, eu quero passar a palavra, em primeiro lugar, aqui para a Kátia, que a gente já fez, a gente só o JS faz isso, né? Marca cedo, demora para começar, ainda fica atrasando as nossas palestrantes. Eu quero que vocês recebam com muito carinho a Kátia Souto, representando nessa mesa a União Brasileira de Mulheres. É com muita alegria que eu chego ao Congresso da UJS, eu faço parte da geração da viração, né? Eu sou antiga, da primeira transição de viração para o UJS, então sempre é uma alegria estar na UJS. Tive a honra de presidir a nossa União Brasileira de Mulheres, né, durante uma gestão, compartilhando com o Mel e outras valorosas companheiras feministas, emancipacionistas. Acho que a grande contribuição, acho que é por isso esse carinho da UJS, é que na gestão que eu presidi foi a aproximação com a UJS, né? Quando a gente começou a discutir a importância da juventude e do feminismo. E desse protagonismo enorme que a juventude tem, né, em avançar, em mudar, e de uma forma amorosa. Né? Acho que vocês escolheram um tema super bonito, né, para esse congresso da UJS, amar e mudar as coisas. E as pessoas que não falam amar, ficam também piegas, ai, que vão ser piegas desse amor enorme, né, porque uma das formas mais lindas de se amar a humanidade é lutar pelo socialismo. Ela é, sem dúvida, um marco enorme, porque é a expressão maior, né, de amor fraterno, que é querer uma igualdade social, uma igualdade de gênero, uma igualdade de raça, uma igualdade de classe social. Então, se isso é um piegas, que sejamos muito piegas com esse grande amor para mudar e transformar a nossa sociedade. Ela coloca um monte de desafio para a gente, né? Eu já pedi para ela assim, me avisa aí dos 20 minutos que a gente tem, porque senão a gente vai conversando e vai passando mesmo. Mas um dos grandes desafios para avançar a luta feminista é que nós, mulheres e homens, que acreditamos nessa transformação social, nessa nova sociedade, nessa nova expressão de masculinidades e feminilidades, e, portanto, de respeito às diferenças, queremos romper com as desigualdades. Uma delas é o espaço de poder. Então, nós precisamos, nós mulheres, estamos no ano eleitoral, inclusive, né? Nós precisamos, nós mulheres, nos apropriarmos desses espaços, e eu estou falando de espaço de poder, pensando só no legislativo, espaço executivo, judiciário, todos os espaços de poder que exprimem, de alguma forma, um lugar de cidadania. E aí, ainda estamos, todas nós, mulheres, independente, né, das nossas gerações, aquém do que é a expressão da nossa participação social. Muito aquém. Eu estou chegando aqui cheia de cachê, porque hoje a gente tem um marco, acabei de chegar de um marco importantíssimo, que eu acho. E óbvio que hoje eu estou no Ministério da Saúde, eu sou diretora de gestão participativa no Ministério da Saúde, e lá a gente discute esse marco de método de governo, que é a participação social. Então a presidenta Dilma acaba de lançar o marco, né, da participação social como método de governo. Obviamente a adesão de estados, no princípio, é por adesão. 10 estados já fizeram adesão, eu não vou lembrar de cabeça quem são os 10, mas depois eu me comprometo a passar para quem ainda não aderiu, pode lutar lá na ponta para que faça adesão. O que isso significa da participação social? E a mesa, ela era uma mesa que estava assim, equilibrada do ponto de vista. Normalmente quando a gente vai para essas mesas de espaço de poder, aí você tem 2 ou 3 mulheres, né? Então era uma mesa com 11 pessoas e 6 eram mulheres, entre elas as nossas ministras. Eu acho que isso demonstra um avanço que vai se construindo. Então, eu acho que um dos grandes desafios do avanço que a gente precisa, de fato, ter na sociedade brasileira, acho que a gente avança nesse governo, mas é preciso avançar mais ainda, sem dúvida nenhuma. O Lula já plantou, já semeou essa possibilidade, mas a gente, do ponto de vista da participação feminina, esse espaço de poder é uma expressão maior, da Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Secretaria de Igualdade Racial.
social, a gente tem outros espaços, a ministra do Desenvolvimento Social, a ministra do Ministério do Meio Ambiente e também outros espaços dentro de outros escalões. Então, acho que esse é um espaço que a gente precisa entender como avançar e ocupar politicamente. Para fazer diferente, é claro, né? Não é a condição só de ser mulher que fácil. A gente tem muitos homens feministas, como você bem colocou, e acho que isso é fundamental. Mas é um espaço em que a gente pode fazer diferença. E eu acho que essa diferença ela tem sido construída. Por que ela tem sido construída, eu digo assim, com tranquilidade, nessa caminhada de avanços, né, que a gente tem dado? Então, por que é o marco da participação social? Porque ele vai colocar instrumentos para todo o governo. Então, hoje, para nós da saúde, é consolidar e ampliar. Mas eu fico imaginando o Ministério do Transportes, outros ministérios que não têm esse espaço de participação social, mesmo o Ministério da Educação ainda é tímido no diálogo com os movimentos sociais, do ponto de vista de ter estrutura interna de dialogar. Eu acho que nesse ponto, de fato, a saúde é pioneira, não só pela trajetória de luta que vem desde a reforma sanitária, na luta democrática do país, nessa caminhada do Sistema Único de Saúde, mas a gente enfrenta diariamente dificuldades de emplacar esse processo, né? Eu acho que quando você coloca um dos primeiros desafios atualizar a luta feminista, eu acho que é reconhecer que nós precisamos ocupar espaços de poder. E precisamos ocupar com a diferença da luta feminista lá dentro. Não é ser mulher para estar lá, é ser mulher que luta por transformações sociais, entre elas levar, né, a nossa pauta, a nossa plataforma feminista de igualdade social, de igualdade racial, de igualdade e respeito às diferenças do exercício da sexualidade, da orientação sexual e da identidade de gênero. E isso faz diferença, sim, porque hoje lá no Ministério eu coordeno a política de saúde LGBT, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, e também a política de saúde das populações no campo da floresta e das águas. Eu acho que a gente conseguiu alguns avanços de respeito a essa forma de ser, porque são políticas que surgem dos sujeitos políticos, não do adoecimento. É a afirmação do lugar de ser lésbica, é a afirmação do lugar de ser no campo, é a afirmação do lugar de ser negra, porque também está lá a política de saúde da população negra. Então, acho que são políticas promotoras de cidadania. E elas têm que trazer dentro delas essa diversidade e esse processo dele. Então, acho que a gente também acabamos de sair do cenário de lésbicas e bissexuais, estamos apoiando o cenário que vai acontecer agora na semana que vem no Rio Grande do Sul, que é o Seminário Nacional de Lésbicas e Mulheres Bissexuais, fortalecendo a organização. A organização já existia, mas na hora em que há uma política normativa, isso dá mais força para o movimento reivindicar seus direitos. Então, acho que esse é o lugar que a gente tem que ter a coragem e a ousadia de fazer quando a gente está minimamente no espaço e que a gente pode fazer alguma diferença, né? E eu acho que essa é uma das questões que você colocou. Acho que a outra é a gente identificar, e eu acho que a sua fala ajuda a gente a pensar isso, quais são os avanços que a gente tem do ponto de vista, até porque a gente está nesse cenário de participação social, eu coloquei assim, também foi o marco da educação popular, né? Até bem pouco tempo, Paulo Freire era reconhecido internacionalmente e pouco no Brasil. Então agora a gente tem um marco, em homenagem, obviamente, a toda a trajetória dele, que é o marco da educação popular. A gente lançou ontem o ministro Gilberto Carvalho. E aí está acontecendo outro seminário que eu estou coordenando, que é o de Educação Popular em Saúde, que também é uma homenagem ao Vitor Vala, e hoje a gente premia lá 5 horas, grandes experiências em relação à cidadania da educação popular em saúde. Por que isso faz a diferença? Parece que é pouca coisa, mas faz uma grande diferença. Ela faz a diferença de reconhecer que os saberes populares também têm uma produção do conhecimento que precisa ser valorizado, e valorizado institucionalmente, mas valorizado reconhecendo a participação popular dentro desse processo. Eu acho que esse é um outro marco que foi lançado ontem, que é fundamental, que particularmente a UJS pode se apropriar, porque uma das grandes discussões que a gente fez foi a questão da juventude, como a juventude se apropria desses espaços e passa a fazer o seu protagonismo de transformação social lá dentro, trazendo não só as suas pautas, mas trazendo isso, essa garra de mudança e de construção. Nós vimos recentemente todo o ataque aí à nossa Petrobras. Quem levantou a bandeira do petróleo nosso em 1950 foi a UNE e a UPES. Eu, particularmente, não porque eu estava naquela época, eu sou antiga, mas nem tanto. Mas eu tenho
fotos, né, porque meu pai participou, era da UBS, com manifestações da UBS e da UNES em defesa do petróleo quando quis se privatizar na década de 50. Então, eu acho que são caminhadas importantes e democráticas que teve o protagonismo da juventude brasileira, que talvez fosse um desafio para a OJS, a partir até desses espaços institucionais que a gente tem, que é resgatar essa memória histórica de transformação que a juventude brasileira tem. E aí a gente pode falar de vários momentos. Na luta contra a ditadura militar, é a juventude do Araguaia que absolutamente jogou um papel fundamental, né, absolutamente revolucionário para o e eu, particularmente, que por conta da ditadura tive que sair da Paraíba e morar em Goiás, tem toda uma trajetória em relação à construção da guerrilha do Araguaia, com camaradas e companheiros que hoje escreveram livros fantásticos, como o Romualdo Pessoa Filho, que resgata essa história e que está lá a juventude do Araguaia. E a semente da juventude do Araguaia está aqui na UJS, está em toda a UJS no nosso Brasil, a gente sabe disso, né? No meu tempo era viração e a gente gritava piqui, aqui está a juventude do Araguaia. Então, porque precisa de Goiás, a gente tem a mania do piqui. Então, acho que é importante a gente resgatar essa trajetória de transformação que teve. E aí a gente fica pensando assim, onde que entra o feminismo nisso? Não só foi Oswaldão, nós tivemos a Lenina Rezende, nós tivemos Maria Lúcia, inclusive do ponto de vista do feminismo, quando elas foram mortas, teve quem foi estuprada depois de mortas, as nossas guerrilheiras, teve seios decepados em função de serem mulheres. Então tem uma história que precisa reconhecer o lugar de gênero que aconteceu. Como aconteceu na tortura em relação às mulheres que foram presas e torturadas, entre elas a própria presidenta Dilma. Então tem um recorte do campo da condição de ser mulher que foi absolutamente violência contra a condição feminina. E resgatar essa história não é para se vingar, não. É resgatar para, primeiro, não acontecer de novo, para trazer à luz a verdade do que foram esses processos, e que todos eram jovens, com 19, 18, 20, 21 anos naquela época. Então, essa juventude, esse resgate histórico, ele tem também, e se não formos nós que temos uma trajetória feminista a colocar, ele vai ficar resgatado só como uma trajetória da luta democrática. A luta democrática também traz dentro dela o bojo da luta da transformação dos valores. E essa é a etapa mais dura, essa é a etapa mais longa, que é a transformação cultural, é a transformação da educação, é a transformação de valores. E dentro dele, sem dúvida nenhuma, estruturante, está a questão do feminismo. E o feminismo não é contra, do ponto de vista de se opor simplesmente ao machismo. É uma nova forma de pensar a sociedade, as relações sociais, as relações afetivas, as relações individuais e coletivas como um todo. Então, acho que é preciso a gente fazer esse resgate. Aí, Ju, aproveitar aqui. Por quê? Eu tenho discutido, até porque hoje eu estou no espaço de governo, e a gente fala a importância do ProUni. É fato. Não tem a menor dúvida de que o ProUni tem chegado a classes sociais que não chegaram. Mas ele também tem um recorte de gênero. Nós hoje, mulheres e meninas, somos maioria nas escolas e nas faculdades. E apesar disso, nós não temos as mesmas oportunidades no mundo do trabalho. Há um preconceito ainda em receber as mulheres no mundo do trabalho, principalmente no mundo do trabalho e da competição. E aí nós precisamos mudar isso. Nós precisamos construir esse espaço. E acho que isso é fundamental. É igual quando a gente discute o programa Luz para Todos e a gente não faz o recorte de gênero. O Luz para Todos, ele beneficia milhares, milhões de mulheres, porque são elas que absolutamente tinham que sair de casa para lavar a roupa no rio mais próximo, no lugar mais próximo, e hoje com a Luz ela pode adquirir a máquina de lavar roupa. E eu sempre brinco e digo, meu Deus santo que inventou essa máquina de lavar roupa, melhor que qualquer carro, porque não tem coisa pior que lavar roupa no tanque. Então no rio deve ser pior ainda, no rio eu nunca lavei, mas no tanque já lavei. Então é uma emancipação que às vezes as pessoas falam, não, mas isso não é feminismo. Então o recorte da diferença do feminismo emancipacionista que você pede para a gente colocar é porque ele reconhece a condição de classe social. Esse é o grande recorte que nós temos as emancipacionistas em relação à compreensão do sexismo. A nossa luta não é contra os homens ou contra a condição masculina, é contra o machismo enquanto valor social e enquanto valor de organização social.
desses programas, a gente tem a obrigação, nós feministas e emancipacionistas, de fazer o recorte de gênero e do significado, porque aí essa mulher vai se liberar mais cedo para poder participar da vida social. Ela vai poder se liberar de horários em que ela estava com a dupla, tripla, quíntupla jornada para estar na escola. E é por isso que ela está ascendendo a escola. E é por isso que ela está entrando na escola. Porque ela está tendo a liberação de espaços ditos femininos na sociedade organizados dessa forma. E ela pode, então, participar de momentos sociais, da luta social, da luta democrática e da sua própria formação. E aí a gente pode citar vários outros. Hoje nós temos a titulação de terras para as mulheres na reforma agrária. Isso não existia, gente. A titulação de terras só era para homem. Isso é avanço? É claro que é avanço. Quantas mulheres trabalhadoras rurais absolutamente viviam na invisibilidade do trabalhador rural e na hora de se cadastrar era dona de casa ou esposa, sendo que ela, na verdade, muitas vezes, porque quando a gente fala chefe de família, eu sempre digo isso, o homem chefe de família, ele tem sempre alguém do lado, né? Porque o IBGE definia chefe de família pelo maior salário. E, na verdade, a mulher chefe de família, ela é sozinha. Ela não tem ninguém. Ela é separada, ela é viúva, ela é absolutamente sozinha com os filhos para garantir aquela família. Então, quando a gente fala na titulação da terra, a gente está falando de um lugar de cidadania feminista, sim. E o nosso feminismo emancipacionista reconhece isso como uma luta que faz parte da luta de avanços da condição feminina na sociedade. E aí a gente pode citar vários outros. Agora o lançado Plano Nacional de Agroecologia. Sabe que eu estava lá em Juazeiro, mais de 2.000 lideranças, sem dúvida nenhuma, 1.500 eram mulheres, discutindo o 3º Encontro Nacional de Agroecologia. Quem produz agricultura familiar nesse país, de forma orgânica, são mulheres, mulheres batalhadoras. Essas mulheres precisam vir para o JS, para o UBM. Nós precisamos trazer, gente, com certeza, mais de 30% daquelas mulheres eram jovens como vocês. E elas estavam lá numa tenda também, que eram várias tendas, numa tenda discutindo a condição. Não há agroecologia sem feminismo. E a outra tenda discutindo a juventude e a agroecologia. E eu lá pensando, meu Deus, cadê meu UBM e meu JS? Não tem ninguém aqui, deixa eu caçar. Porque era importante que a gente vai como governo, né, e sente falta. Eu falei assim, meu Deus, essa juventude precisa conhecer o JS. E o JS precisa conhecer essa juventude. Essas mulheres precisam se apoiar na UBM. A UBM precisa trazer essas mulheres para a sua participação, para poder que elas reconhecerem o seu lugar de feministas também nesse lugar de produção da vida, de produção do alimento. E essa troca ela é fundamental para que a gente entre nesse tema que é o que é avançar a luta feminista no século XXI. É reconhecer a condição de classe social sem nenhum medo de dizer e enfrentá-la. É reconhecer as diferenças de raça e etnia no nosso país e também trazer para o debate. É reconhecer a condição de orientação sexual e também trazer para o debate de uma nova sociedade. É reconhecer a identidade de gênero, de transexuais e travestis e também colocar, inclusive travesti é uma história brasileira, lá fora é transgênero e isso que é uma história fantástica do reconhecimento dessa identidade de gênero que a gente precisa se apropriar e conhecer mais. A outra questão aqui que você levanta para que a gente traga para o debate, né, que eu acho que é fundamental e faz parte desse, eu particularmente acho que faz parte da compreensão desse avanço, é também a gente reconhecer a pluralidade cultural que a gente tem no nosso país e dessas expressões. E uma das expressões da nossa pluralidade, ela vem sim da religiosidade, mas não da religiosidade que discrimina, que oprime, mas daquela que liberta, que vai como um todo. E por isso a afirmação do Estado laico, o Estado laico, muitas vezes quando a gente vai para o debate, há os setores, como você citou, homofóbicos, transfóbicos, lesbofóbicos, que levantam que esse Estado laico é o Estado ateu. Não é verdade. O Estado laico é o Estado que respeita a pluralidade das expressões de religiosidade ou de não religiosidade. Vai para o ateísmo a possibilidade de qualquer expressão religiosa. E por isso que o Estado precisa ser laico. E por isso a gente precisa reafirmá-lo como uma condição absolutamente democrática do Estado. Porque se nós não reafirmarmos, nós vamos de fato construir um Estado preconceituoso, discriminatório e opressor. Então, a reafirmação do Estado laico
como uma bandeira feminista, uma bandeira de construção de uma nova sociedade, é fundamental para que a gente entenda esse processo dentro do nosso país. E por fim eu queria falar um pouco da questão da violência e da sexualidade. Em que pese os avanços feministas que tivemos em várias gerações, né, e acho que muitas companheiras abriram portas para que a gente pudesse exercer com maior liberdade e não ser discriminada tão abertamente como outras que nos antecederam foram na sociedade, mas ainda há um grande preconceito. É um preconceito que se expressa de várias formas, né? E a gente às vezes acha a mídia, que é uma mídia que absolutamente nós também não vamos avançar na democracia, nem na nossa luta, se a gente não democratizar os meios de comunicação. Hoje 6 grandes famílias detêm as comunicações do nosso país, e todas elas conservadoras, nenhuma emancipadora, né? Absolutamente no processo ao contrário da luta social, ao contrário dos avanços, tanto é que tentou manipular, inclusive, as justas manifestações do ano passado, de uma forma absolutamente onde os setores progressistas viram a ter essa manipulação e foram para as ruas exatamente mostrar que também não aceitavam essa manipulação. Acho que isso é importante a gente registrar, mas eu acho que é importante a gente colocar assim, nessa nossa sociedade, ter os índices de violência contra a mulher que nós temos, expressa exatamente a desigualdade de gênero e a desigualdade social que nós temos. Essas mulheres que sofrem, em que pese que todas as mulheres de todas as classes sofrem violência de gênero, essa violência de gênero também se expressa de forma diferenciada. E eu acho que ela se expressa de forma diferenciada por classe social e por raça. Vocês se lembram recentemente, né, nós temos aí o nosso programa Mais Médico, levando o médico para o interior, todo o impacto ideológico que a gente teve das entidades de classe, ainda estamos tendo, obviamente, né? Mas quando as mulheres médicas cubanas chegaram no aeroporto do Ceará, uma jornalista disse: pensei que era empregada doméstica, que eram negras. 3 preconceitos de raça, por achar que as mulheres negras, né, por isso elas seriam empregadas domésticas, o de classe social, desqualificando, né, uma profissão legítima, justa e que hoje no nosso país é regulamentada e que pese que ainda muitos patrões e patroas não assinam a carteira, mas é regulamentada, um avanço significativo dessa regulamentação. E o terceiro também, do ponto de vista, né, se a gente põe raça, se a gente põe a questão de classe, a de gênero também. Quer dizer que se fossem homens negros, poderiam ser médicos, mas mulheres negras não poderiam ser médicos. Então acho que é importante a gente ver como ainda que pese todo o nosso processo de luta feminista, a gente vê que uma pessoa da área de comunicação, uma jornalista, e eu sou da área de comunicação, fazer esse tipo de fala, tanto é que ela teve que mudar lá o blog dela e tudo, de tanto que ela teve o pau de todo mundo por conta dessa frase, né, que ela fez de discriminação, de preconceito. Então acho que isso é importante a gente registrar, porque muitas vezes passa por nós só uma imagem, e na verdade ali tem 3 recortes de preconceito, de classe, de gênero e de raça, né? De classe, exatamente não respeitar uma profissão, e essa profissão, ela tem nome, ela tem sim expressão feminina, mas ela tem expressão feminina por conta da trajetória da escravatura no nosso país, por conta da história, se pegar qualquer indicador social, mulheres negras é o mais baixo indicador social de qualquer um, na educação, na saúde, na geração de emprego, qualquer um você vai encontrar sempre em menor condição do que todos os outros, inclusive o homem negro e as mulheres negras. Se nós não fizermos o recorte, nós mulheres não fizermos a observação do feminismo dentro dele, o que nós vamos fazer então? Esse é o grande desafio de avançar na luta feminista, é qualificar para onde nós queremos construir o Brasil e qual feminismo nós queremos construir dentro de uma sociedade socialista. Porque avançar na emancipação social só vai se dar quando a gente também tiver a emancipação das mulheres. E essa é uma trajetória muito mais longa, muito mais... E por que a sexualidade, para finalizar, tem a ver com isso? Porque aí o exercício da sexualidade, ele é absolutamente cobrado o comportamento de termos 2, né, entre aspas, 2 mulheres. A mulher santa e a outra, né? E a gente tem que toda hora reafirmar que é possível sermos as 2. E queremos ser as 2. E vivenciar as 2. A santa e a outra, que na verdade é a outra. E viver a nossa sexualidade
mesmo, viu, gente? Eu tenho um filho de 26 ou de 25, ou seja, da idade de vocês ou mais velho que vocês, né, Bel? Então, a gente sabe, na minha época chamavam de maçaneta. Por quê? Porque para todo mundo passa a mão. Hoje é negação, ficação, assim. Menino ficar, ninguém fala nada. Menina ficar, no outro dia, não. Essa aqui é para ficar, essa aqui é para namorar. Essa aqui é para passar a mão, essa aqui é para isso. Então existe, inclusive, da geração. Então nós precisamos sim mudar culturalmente a concepção, inclusive, dos nossos companheiros, dos nossos parceiros, dos nossos namorados, que ainda, e mesmo dentro da UJS deve ter, porque não é só quem entrou na UJS, mas pelo menos aqui dentro a gente espera que eles estejam abertos ao debate, de construir uma nova visão do que é a sexualidade feminina, do que é a sexualidade masculina e o próprio exercício com liberdade humana. O que nós temos que ter coragem de exercer na nossa sexualidade é a responsabilidade dos cuidados à saúde que a gente precisa ter, né? E aí vale para homem e para mulher, porque também essa responsabilidade só nossa de prevenir gravidez, ou só nossa de usar ou exigir o uso da camisinha para prevenir DSTs e AIDS, é um absurdo. Essa tem que ser uma responsabilidade compartilhada, uma responsabilidade onde homens e mulheres tenham sobre o cuidado do seu corpo e tenham sobre o cuidado daquele a quem ele se ama, ou aquele com quem ele se envolve, aquele com quem ele tem afeto, ou aquele com quem ele transa, ou ela transa. Eu acho que esse é um grande desafio. Às vezes as pessoas acham que discutir a sexualidade é uma coisa menor. Não é. Eu não consigo imaginar que a humanidade viva sem sexualidade. E eu não estou falando só do ponto de vista da reprodução, não. Eu estou falando do ponto de vista do prazer, do ponto de vista da alegria, do ponto de vista, inclusive, de viver e enxergar o mundo numa outra concepção. Então, eu acho que é importante a gente ter claro isso, avançar nessa perspectiva, né, construir absolutamente as concepções do ponto de vista de avançar na luta feminista com esses recortes. O recorte de classe social, o recorte de raça e etnia, porque meu tempo já esgotou, não dá tempo de falar, mas se a gente pensar nos nossos povos indígenas, a gente vai ver o tanto que é fantástico. Eu já visitei, né, todo o meu trabalho, algumas aldeias, e é incrível como a cultura tem um peso em relação à condição da mulher indígena. Fantástico. Interior no Mato Grosso, que quem fica de resguardo uma semana depois é o companheiro, não é ela. Ele que fica na rede durante uma semana e ela servindo e ela ralando. Eu falo, meu Deus, como é que pode isso? Deixa eu entender isso. Me chama um antropólogo para eu poder entender isso. Então é cultural, mas é interessante porque a gente vai aprendendo, né, nessa troca de conhecimento, outras realidades, outras culturas. E aí eu acho que também tem um recorte importantíssimo de geração, porque há também uma concepção, não é à toa que até hoje a gente não tem a anticoncepção masculina, mas a gente tem o Viagra. Tudo bem que a gente não precisa do Viagra, né, meninas? Mas a gente continua com vontade sempre. Mas concepção da pesquisa absolutamente com recorte de gênero. Quer dizer, é impossível que a produção científica não tenha conseguido descobrir uma pílula anticoncepcional masculina. A questão é, a responsabilidade da reprodução é feminina e a responsabilidade do prazer é masculina. E não é verdade, né? Nós temos vários pontos, não só o G, nós vamos de A a Z, cada um. Muito obrigada, Kátia. Ela já é uma das mais queridas debatedoras nossas. Sempre a gente convida, a galera recebe de forma calorosa. E eu quero pedir, turma, que vocês recebam assim com muita energia positiva. Ela que tem uma história de luta em defesa do feminismo, em defesa da democracia brasileira, uma das mais respeitadas pesquisadoras da área do nosso país, consultora da Unesco. Ela ajuda muito na formulação de políticas públicas do nosso país e no último período tem sido para mim e para inúmeras jovens feministas um amparo, uma fonte de inspiração, uma fonte de motivação que nos inspira
e faz com que a gente veja que possamos estar no caminho certo e que a luta deve ser cada vez mais radical, cada vez mais acertada, mais consequente, porque o feminismo requer abnegação e requer uma militância como é a brava militância da UJS. E eu quero que vocês recebam essa que é uma pessoa muito especial para a luta feminista, para a UJS e para a União Brasileira de Mulheres. Eu quero que vocês recebam de pé para falar agora a nossa pesquisadora e parceira, Mary Castro, uma das mais históricas feministas do nosso país. E nós temos a honra de ser amiga, parceira e militante da UJS. É uma honra ter você aqui conosco, mais uma vez, nesse debate. É isso, hein? É muita responsabilidade. Pessoas, amigas, amigos, camaradas. Antes da fala mais organizada, eu queria ler para vocês, parece que eu estava procurando um e-mail, não sei por que me mandaram, para vocês sentirem um pouco como marxistas, como feministas, homens e mulheres, a materialidade que nós estamos vivendo hoje. Olha o e-mail que eu acabo de receber, eu recebi ontem. O PNE ainda não foi votado no plenário da Câmara. A todas que compreendem o valor da vida humana. O Plano Nacional de Educação, também conhecido como Projeto de Lei 8035/2010, do qual, graças ao esforço de milhares de brasileiros que esclareceram pessoalmente, por telefone, por fax e por e-mail, os parlamentares sobre o verdadeiro teor da proposta, foi completamente retirada a ideologia de gênero como meta da educação nacional. Não teve sua votação final e definitiva realizada no dia 14 de maio de 2014. Ainda passa pelo Senado, mas nós ganhamos. Agradecemos o imenso esforço de cada um, especialmente dos professores, que conseguiram, graças à sua perseverança, remover aos poucos anos e transformar em uma tragédia nacional a perspectiva de gênero na educação. Mas a ideologia de gênero representa o desenvolvimento moderno das ideias contidas no último livro escrito por Marx, da autoria do próprio homem, e publicada por Engels, intitulada A Origem da Família e da Propriedade Privada e do Estado. Quer dizer, em 1800 eles falavam de gênero, coitados. E ela está sendo implementada a nível mundial sob orientação da ONU e do governo brasileiro comunista que vem promovendo a ideologia de gênero. Não precisa falar mais nada, né? É isso, mas eles ganharam. Eles ganharam, pode ser uma monte de sandice, mas ganharam no parlamento e tiraram o gênero do Plano Nacional de Educação. E aí, eu vou começar agora a minha fala mais organizada. Eu vou pedir permissão para vocês de sentar, eu tenho uns parafusinhos a mais e outros a menos. E como pesquisadoras eu organizei com muito carinho, desde que a Maria das Neves, a Manu me convidaram, eu tenho lido, eu tenho preparado para algo mais organizado para vocês. O tema proposto para essa mesa, Desafios da Luta Feminista, Amar e Emancipar as Mulheres, já indica a orientação que nos é cara e que alerta para que corrente do feminismo nós nos alinhamos, a emancipacionista. Corrente que comparte com uma série de outros correntes do feminismo, como bem falou Maria das Neves, a questão do direito, o direito à saúde, o direito à educação, a igualdade, quer dizer, compartilhamos uma série de coisas com os outros feminismos. Nós da corrente emancipacionista estamos nesta luta há muitos. E tais desafios de ontem contra as violências e as divisões sexuais do trabalho,
do poder e do prazer, esses desafios permanecem, inclusive com nova roupagem. O Brasil é um desafio urgente para este princípio do século, a luta pelo Estado laico em várias frentes, como no parlamento. O que nós acabamos de ler vem de uma rede religiosa. O famigerado projeto Estatuto do Nascituro pede ativismo em favor dos direitos humanos das mulheres. Acabamos de perder, como eu li, uma importante frente de mudança da cultura patriarcal, a retirada do PNE, gênero, ideologia de gênero, como eles dizem. Ora, uma reflexão primeira com vocês. Por que tanta preocupação com uma palavra e a palavra ser contra a discriminação de gênero na escola? A ofensiva de parlamentares e outros atores, em nome da religião, quando o debate sobre gênero na escola, bem indica um desafio que temos e que a corrente emancipacionista há muito vem jogando, e como Kátia disse bem, o entrelace entre economia, política e cultura, como frente de luta para a emancipação agora e por outro amanhã, por uma educação crítica, que recorra ao pensamento crítico. O medo que eles têm de gênero na escola não é pelas campanhas contra a homofobia, mas é que se discuta o que é sexualidade, as diversas formas de viver a sexualidade, a ideia de que nós feministas já ultrapassamos, com todo respeito a Simone de Beauvoir, de que não se nasce mulher, se constrói mulher, e hoje o que nós dizemos é o seguinte: muitas de nós não se nasce homem e mulher, e se eu quero ser uma coisa ou outra, o problema é meu. E é isso que eles não querem na escola. Que ao se falar de sexualidade e de prazer, o menininho, a menininha começam a descobrir prazeres que não aqueles que estão nos cânones da heteronormatividade. Quer dizer, o medo da descoberta, o medo da escolha, o medo de se fazer sujeito, o medo de pensar com pensamento próprio. É isso que eles têm medo da educação, é isso que eles têm medo, e é um grande medo, e eles têm razão de ter medo, como nós temos a nossa razão de querer que gênero e o debate sobre sexualidade e sobre a questão da heteronormatividade seja colocado em várias frentes. O reconhecimento tanto dos nexos entre patriarcalismo e capitalismo, assim como entre economia e cultura, quer no plano da micropolítica, quer em termos de projetos de mudanças sociais, tem uma marca contemporânea, um estrutural desafio que se busca enfrentar, aterrissando em diversas frentes de direitos das mulheres e daqueles de orientação não heteronormativa. Outra questão, cada vez mais o feminismo vem se fazendo não somente com sujeitos mulheres biológicos, vem se fazendo com sujeitos críticos da heteronormatividade, vem se fazendo com sujeitos críticos do patriarcalismo, vem se fazendo críticos de sujeitos por um outro tipo de sexualidade. Nós estamos aumentando, estamos ampliando. De acordo com o mapa da violência de 2012, que até tem um amigo que eu trabalho junto com ele, o Júlio Jacob Valsevich, lamentavelmente, com todos os progressos do Brasil, o Brasil ainda está entre 84 países no 7º lugar como o país onde mais mulheres são assassinadas, principalmente ao âmbito de violência doméstica. Segundo o estudo do Grupo Gay da Bahia, a cada 28 horas um
sexual é assassinado no Brasil. E o que temos que fazer isso? Como disse bem Maria das Neves e Kátia, temos que aumentar, ampliar a consciência crítica, temos que formar sujeitos políticos que reúnem, que sejam movimentistas, classistas, antissexistas e antirracistas. E a formação de sujeitos políticos, com a colaboração de uma educação crítica por uma outra cultura participativa, para mudanças no hoje, para outro amanhã, é um grande desafio. As violências são muitas, mas mesmo no plano de direitos, por que a Argentina pode e nós não podemos? A Argentina, em 2009, aprova uma lei que se chama Proteção Integral para prevenir, punir e erradicar a violência contra as mulheres nos âmbitos em que se desenvolvem suas relações interpessoais. E vejam que clareza, o que na Argentina essa lei tipificou como relações interpessoais: violência doméstica, violência institucional, inclusive da escola e da polícia e dos médicos e da saúde, violência laboral, violência contra a liberdade reprodutiva, violência obstétrica, que no país está nos dando a terrível estatística de cesáreas que não são importantes, mas que são feitas por causa do lucro, e de como tratam as mulheres e muito dos serviços públicos de saúde, que é isso, na hora gozou e agora por que está chorando? Esse tipo de violência obstétrica. E violência mediática, como são apresentadas. Então, gente, vocês vejam, é um país ali do lado. Não é socialista, é capitalista, mas mesmo dentro do capitalismo nós temos que ousar mais. Temos que ousar mais em termos, inclusive, de poderes, de legislação. Também com outras do campo progressistas, nós consideramos que um outro desafio para o século XXI é a solução de continuidade. Em uma perspectiva de governo que ainda é tímido, porque temos que apoiar, muito se conseguiu, concordo com a companheira, camarada, amiga Kátia, que a grande parte dessas políticas sociais, elas beneficiam as mulheres, mas ainda é um governo muito tímido, principalmente em relação à sexualidade. Haja visto a questão do retrocesso que teve por através de alianças para a governança, que se entregou o kit gay, como se entrega também em nome da governança e das alianças a questão do aborto. Então, nós muito temos que avançar, mas reconhecemos que muito tem sido feito. É desafio também para as feministas emancipacionistas, os comunistas, as eleições. Cuidar das correlações de força no campo da democracia representativa e dos meios de comunicação, desafios imediatos. Mas esses desafios que eu lhes falei até agora, nós compartilhamos com grande parte de outras feministas, e é válido. Então, o que nos distingue? E eu gostaria de resgatar da camarada, da feminista Loreta Valadares, elemento que nos distingue no nosso feminismo socialista. Algo que está no nosso DNA de comunistas feministas do século XXI. Quer dizer que avançamos mais do que as nossas precursoras, mas a vida é assim. E que nos coloca outros desafios, inclusive na disputa de ideias.
o desafio da radicalidade. O desafio da radicalidade. E aí eu volto ao tema da mesa. Amar, emancipar, amar. Marx falava em mercadoria, dinheiro, mercadoria, DMD, MDM. E nós temos que trabalhar teoricamente e na praxe, e por política, e na micropolítica, nas nossas relações com nossos amantes, com as nossas amigas, com a outra mulher, com o outro homem, independente do nosso tipo de relação, nós temos que trabalhar o AEA. O que é AEA? Amar, emancipar, por um outro amar. Ou seja, a embolação desses conceitos no léxico feminista socialista pede disputa no campo das ideias, inclusive da esquerda. Reflexão político-teórica, outra praxis além da necessária, mas não suficiente tomada em posição liberal. Políticas compensatórias por direitos humanos, elas são importantes, mas o nosso radicalismo está pedindo mais. A nossa radicalidade, o feminismo emancipacionista, é cada vez mais libertário, movimentista e classista. É quando se preocupa com uma dialética que só nós nos preocupamos, e não está tanto em outras correntes, inclusive correntes da esquerda. Nós temos na radicalidade, temos que fazer uma dialética entre o presente e o futuro. É quando eu concordo com a Maria das Neves, quando ela diz assim: as prostitutas querem ser ouvidas e têm o direito ao acolhimento pela legislação trabalhista e da escolha no hoje. Mas, por outro lado, a nossa escolha do hoje, e não é só escolha de ser prostituta, é escolha de que eu vou vender minhas ideias, de ser abortista e trabalhar numa universidade católica, de ser feminista e estar casada com um grande empresário, e todos, quer dizer, as vendas de ideias, vendas de corpos, as nossas escolhas também estão condicionadas pela materialidade das condições objetivas e simbólicas e dos nossos conhecimentos de escolhas possíveis. Enquanto nós não dermos para as mulheres a possibilidade de outras escolhas, nós não temos direito de exigir que elas sejam isso ou aquilo. Temos sim o dever de ampliar no hoje as proteções legais que já foram grandes conquistas dos trabalhadores e das trabalhadoras. E ao mesmo tempo, pela luta além da emancipação política, que, como dizia o Marx, a emancipação política é o possível dentro do capitalismo. E nós somos realistas. Por isso é que somos a favor das eleições, por isso é que de vez em quando fazemos cada concessão ou cada aliança espúria, porque estamos conscientes do que é possível para avançar hoje, aqui e agora, o que ele chama de emancipação política. Mas nós precisamos tomar cuidado. Muitas vezes essa emancipação política, ela compromete o futuro, compromete o pavimentar do amanhã, que é a emancipação humana. Dizia Marx, com o objetivo, isso é dele, com o objetivo de enfatizar a diferenciação entre emancipação humana e emancipação política, não há dúvida que a emancipação política, o que podemos fazer aqui agora, é um grande progresso, embora não seja a última etapa da emancipação humana. Essa se caracteriza
com uma outra etapa. A emancipação humana não vai ser neste ordenamento social, mas ela tem que ser construída já a partir de agora. E agora eu gostaria... Bom, pessoal, agora eu vou falar mais desse amar, emancipar, amar. Um desafio estrutural desses tempos para o feminismo do século XXI é a preocupação com ganhos mesmos que no capitalismo, com a construção também, a construção objetiva e subjetiva de um novo ordenamento social. O que gostaria de mais destacar seria precisamente como é que podemos radicalizar a compreensão dos termos amar e emancipar, ou seja, a sua combinação. Primeiro, é discutir, inclusive com outras campos de ideias dentro das esquerdas, de que o patriarcalismo não está morto, que o patriarcalismo se renova e que uma nova forma da renovação do patriarcalismo é através da sedução, é através do amor romântico, é através da dádiva, é através, às vezes, de uma maternagem e de um apelo para uma maternidade aonde é só sacrifícios por uma, e é através da propriedade. Ele me bate, mas é o meu homem. Ele me bate, mas gosta de mim. Eu sofro, mas eu tenho um homem do lado, ou tenho um companheiro do lado. Essas são as formas sutis do patriarcalismo na etapa atual. O chamado contrato sexual invisível, que se dá quase que em nome da liberdade. O amor, tanto em sua forma de fetichismo do outro, ou melhor, de geralmente da outra, como mercadoria para consumo, para prazer próprio, ou modelado como propriedade, a minha mulher, o meu filho, o amor romantizado, domesticado, privatizado, mercantilizado, é cultural e politicamente reproduzido como dispositivo de poder. E assim, quando o amor se transforma em dispositivo de poder, se limita o potencial emancipatório, a radicalidade do amor, que o amor tem uma potencialidade radical, mas quando ele é codificado, ele é privatizado. Hoje, vejam que interessante, hoje o capitalismo explora seduzindo, lucra e muito com concessões a formas alternativas de vínculos e relações afetivas e sexuais. Nos Estados Unidos, por exemplo, um dos mercados mais lucrativos é o chamado mercado para o grupo gay, os gays ricos, de produtos, de saunas, de resorts, de brinquedinhos, de vibradores de aqui e ali até lá. É considerado altamente lucrativo. Assim como em menor escala é altamente lucrativo o mercado dirigido para o black is beautiful, sem moralismo, contra fantasias. Mas quando as fantasias, quando a criatividade, quando a transgressão passa a ser ordenada pelo princípio do lucro, pelo do mercado, despotencializa a sua energia de mudança transgressora. Vejam o que foi o beijo gay na novela da Globo. Um beijo sem língua, um beijo... O capitalismo é inteligente. Vamos pegar essa questão de gay antes que a esquerda pegue. Vamos pegar essa coisa de negro, de contra-racismo, antes que pegue. E aí, como Deus mida, transforma tudo e despotencializa, acaba com a tensão. Freia-se a tensão. Bom, agora eu vou terminar aqui. Quem quiser, olha, o texto tem mais ou menos umas 20 páginas, eu mando. Fechamos.
Se concebemos a emancipação das mulheres, além da necessária, mas insuficiente luta por direitos à inclusão, acesso a serviço, reconhecimento de demandas específicas, mas se implica também por um processo de autoidentificação consigo, com desejos de realização e com a nossa grande capacidade de criar prazeres, de criar desejos, não existiria um conceito pronto do que é a emancipação feminista. A emancipação feminista pode ser: eu conseguir os direitos de acordo com aquela tábua que se diz que é de direitos. Mas nós inventar novos direitos. Para isso nós precisamos ter o direito à criatividade. O que a Hannah Arendt dizia, que é o direito de inventar direitos. E é isso que o patriarcalismo não deixa. Quando muito nós falamos em igualdade, mas não em buscas por outros horizontes, por outras questões. A festa, a luta, é tanto por emancipação política, como pela pavimentação da emancipação humana, o que pede investimento contra alienações, mas com um agravante não considerado nos textos clássicos do marxismo, que ao se considerar a ordem de gênero patriarcal como relações sociais entre construções do que se normatiza como feminino, como masculino, por dominações, hierarquia e até por igualdade, não se está somente fazendo justiças às mulheres, mas ampliando e diversificando-se o que entende por humano, possivelmente redesenhando um socialismo novo, com outra cara, mais diversificado, um socialismo diversificado para muitos, muitas, para homens e mulheres e para aqueles que não querem se objetificar como homens nem mulheres. Agora eu termino. Sim, camaradas, o amor faz parte de uma perspectiva de radicalização para a virada, mas o amor pode ser domesticado. O amor, para ser radical, é um amor sem propriedade, sem código quanto à sexualidade, quando o prazer se conjuga a respeito, mas respeito também ao desejo de se fazer sujeito. Responsabilidade, sim, mas respeito às buscas do outro, da outra, inclusive o de ser sujeito erótico, ou seja, processo de vir a descobrir outras formas de ser. Será que nós estamos preparados, vocês jovens, para uma perspectiva radical que mexa, e aqui o desafio para o século XXI, o desafio para cada um de nós, principalmente para vocês, mais jovens, para nós mexermos com as micropolíticas, as relações entre camaradas, entre pessoas, desestabilizando hierarquia, não só no binômio homem, mulher e homem, amantes e amados. A complexidade da luta dos comunistas é que temos que avaliar as condições reais hoje, está na disputa da democracia representativa, do candidato, da candidata mais progressista, mas não podemos perder a perspectiva crítica, pois o nosso norte é mais além. Vivam as estrelas, mas que as estrelas não ofusquem o caminho para o norte. E o norte é mais além das estrelas. O norte é um céu vermelho, o futuro, o socialismo que nós queremos construir. Assim eu vivo com as propostas dos congressos das UJS em vários estados, como do Congresso da Bahia, quando disse amar e mudar as coisas nos interessa mais. Assim eu vivo com esse Congresso Nacional, quando fala em amar e emancipar as mulheres. A mensagem do capital, revolucionar para deconstruir o círculo. DMT pede também revolucionar e amar, e revolucionar o amar, emancipar, erotizar amares, no feminismo, no masculino, no queer, no desidentificado.
Mas será que é pura retórica, porra louquice ou utopia necessária para o socialismo que queremos construir? A bandeira: abaixa a propriedade privada dos bens de produção e de reprodução. Abaixa a propriedade do outro, da outra, e a apropriação do corpo das mulheres. Sempre nos empolgando, emocionando e contagiando com tanta sabedoria. A Kátia vai ter que sair, ela já tinha uma outra agenda. Nós atrasamos aqui um pouco o nosso debate. Uma salva de palmas para a Kátia Souto. Ela que vai estar no Congresso da União Brasileira de Mulheres. Vocês estão vendo aqui a arte bonita da UBM e o banner do nosso Congresso. Estão todos e todas convidados para o 9º Congresso Nacional da UBM, de 4 a 6 de junho, aqui na cidade de Brasília, em Lusiânia, fronteira aqui com o estado de Goiás. Convidamos a todos e a todas a participar do Congresso da UBM. Quando acabar esse debate, vai ter o GT de mulheres e do movimento LGBT, que vai ser nessa mesma tenda, certo? Daqui a pouquinho vamos abrir para as inscrições, assim que ouvirmos a nossa última debatedora, instigadora, a Dayara, que vai fazer uma intervenção especial aqui pra gente. Ela que representa a Nana Queiroz, a jornalista que iniciou a campanha Eu Não Mereço Ser Estuprada. Aqui do lado tem várias camisas do Congresso da UBM que eu quero que vocês possam conhecer, comprar. Está aqui ao nosso lado. Está aqui a Luciana, as meninas da UBM, né? Infelizmente não tem como dar para todo mundo, então aquela contribuição. A Andressa está ajudando, presidenta da UBM do Paraná, diretora de Jovens Feministas da UJS. Eu quero passar de imediato a palavra para a Dayara, falar aqui sobre a campanha Não Mereço Ser Estuprada. Olá. Eu não vou ficar em pé porque eu também estou por pé possível, então boa tarde a todos. Boa tarde. Cara, eu estou aqui por um acidente do destino, da mesma forma como eu entrei por acidente num protesto chamado Não Mereço Ser Estuprada. Eu queria saber quantas pessoas presentes já se incomodaram com uma cantada na rua. Ok. E no Congresso também. Quantas pessoas aqui já foram assediadas? Quantas pessoas aqui já sofreram violência moral, psicológica, física? Quantos de vocês conhecem uma pessoa que já foi estuprada? Agora levanta a mão quem não conhece. Prazer. Eu fui estuprada aos 15 anos por pessoas da minha própria família. E quando eu vi esse protesto, resolvi contar a minha história, tirei a minha foto como mulher indígena que sou. E contei a minha história. E eu falo hoje abertamente sobre isso, porque foi uma estrada muito longa, continua sendo. Eu demorei 16 anos para falar para minha mãe que eu tinha sido estuprada e quem tinha me estuprado. Isso foi recentemente. Eu demorei anos para falar, aliás, para conseguir me apaixonar por alguém, para conseguir ter um relacionamento sexual com alguém, amoroso. Eu demorei anos para falar com minhas amigas, com os meus amigos. E no mês passado eu falei com meu filho sobre isso. Meu filho tem 10 anos. Eu falo com tranquilidade porque eu sei que agora eu não tenho vergonha, eu não perdi aquele sentimento de sujeira que invadia meu corpo, parecia que eu estava impregnada por alguma coisa que tinha me sujado, entendeu? Eu me senti humilhada, me senti derrotada e confinada num silêncio, já que eu não ia denunciar para minha própria família, onde eu estava sozinha, sem pai e sem mãe, o que tinha acontecido. Mas enfim, todos
nós sabemos como nasceu o protesto, né? Teve a pesquisa da IPEA, mostrando uma realidade daquilo que estava sendo dito, daquilo que é popular dentro da cultura brasileira, porque foi uma pesquisa que não foi qualitativa, no caso foi uma enquete que causou o primeiro rebuliço, né? Com uma série de afirmações que são ditados brasileiros, como por exemplo, em briga de marido e mulher não se mete colher, existe mulher que é pra casar, mulher que é pra cama, né? E a gente teve então acesso a um resultado que foi polêmico, mas que provocou uma resposta imediata. Uma resposta imediata que partiu da ideia da Nana, que não pode estar aqui com a gente, mas uma resposta imediata de outras pessoas, todos nós, que nos incomodamos com essas afirmações e começamos a mostrar nossa cara e a contar nossa história. E de repente aqueles números se transformaram em pessoas, se transformaram em vidas, ganharam cara, ganharam uma empatia inevitável. É inevitável você sentir empatia sabendo que você com certeza já conheceu ou cruzou na rua uma pessoa que já sofreu violência sexual. Que a violência sexual, física, a penetração, o estupro, é apenas um dos últimos estágios de um ciclo de violências, né? Da violência verbal, da violência psicológica, daquilo que nos coloca como mulheres, não apenas como mulheres, como crianças também. É bom lembrar que o IPEA fez uma segunda pesquisa, essa assim qualitativa, que foi pouquíssimo divulgada, chamada Raio-X do Estupro no Brasil. Essa pesquisa mostrou que 50% dos casos acontecem com crianças de menos de 16 anos, que 30% acontecem antes dos 18 anos e o restante na idade adulta. Ou seja, quando nós falamos de estupro, não estamos falando apenas de violência contra a mulher, nós estamos falando de pedofilia e de violência contra a infância de maneira geral. Porque a criança é a pessoa menos protegida. Ela não consegue segurança no núcleo da sua própria família, nem na sua própria casa. 80% dos estupradores são parentes diretos da criança. 90% dos estupradores são conhecidos, são parentes ou amigos da família. E a verdade é que nós sabemos tão pouco sobre o estupro no Brasil. Aquelas opiniões afirmadas na pesquisa do IPEA mostraram isso, nós não sabemos nada. As pessoas não conseguem reconhecer qual a gravidade do tipo de afirmação que foi colocada, que aquelas afirmações são violentas, que nos atingem todo dia, que nos atingem todo dia em casa, quando a gente vê uma propaganda ridícula na televisão, colocando uma mulher pelada para vender cerveja ou para fazer propaganda de futebol. Que aquilo mexe com as nossas cabeças, com a nossa autoestima, quando vemos campanhas publicitárias que colocam um padrão de beleza totalmente irreal e longe, fora do nosso alcance. Aquilo tudo também é violência sexual. E nós estamos aqui lutando contra isso. Uma coisa que foi falada, a primeira coisa que foi falada foi sobre o resgate histórico. E o tema é sobre amar e emancipar as mulheres. Teve uma coisa que a Érica Bucay falou lá no Senado, no dia que eu estava presente. Ela falou sobre como a formação da cultura brasileira e da nossa tão celebrada mixigenação, nossa mistureba de raças, de cores, de línguas, de religiões, aconteceu de maneira forçada pelo estupro. Eu faço esse silêncio porque se nós somos brasileiros e estamos aqui, eu sou indígena, meu pai é indígena, mas todos nós que temos um pouquinho de sangue africano, um pouquinho de sangue americano, um pouquinho de sangue europeu, asiático, gente, dos primeiros três vocês podem ter certeza, alguém sofreu esse tipo de violência. Eu, como militante indígena, me entristeço toda vez que encontro uma pessoa e me diz: ah, mas eu também tenho algum antepassado indígena, não é, Maria? A gente que está nessa luta. Eu também tenho, minha avó era indígena, minha bisavó era indígena. Ah, é? De que tribo? Não sabe, porque essa pessoa foi laçada pelo bisavô, pelo vovô, né? Forçada, foi estuprada e forçada a constituir uma família. E da família a gente não consegue fugir, né? Nós criamos nossos filhos. Então, essa é a história do estupro no Brasil. O Brasil nasce
se forma, cresce pelo estupro das mulheres africanas que foram trazidas escravizadas aqui, colocadas na senzala e ainda hoje são colocadas na publicidade como objeto erótico, como objeto sexual, como objeto turístico, para chamar, né, os adinheirados, umas globelezas, né, nossas, detesto essa palavra, mulatas, tão sensuais, tão lindas, poderosas apenas naquela época do ano. A mulher brasileira talvez seja a mulher mais erotizada do mundo. A mulher latino-americana é a mulher mais erotizada do mundo. Nós, como latino-americanas, somos violentadas historicamente por nossos colonizadores, né, e pós-colonizadores também, pelas mídias internacionais. E por isso, este protesto, Não Mereço Ser Estuprada, vai continuar e vai se estender para a América Latina. Por quê? Porque a América Latina vai ser toda feminista, meu amor. Essa vai ser a segunda fase do protesto. A primeira fase do protesto, e aí a gente entra naquela coisa do feminismo emancipador. Bom, como começou? Ok, a Nana teve uma ideia, pá, todo mundo caiu em cima da Nana, começou a falar. Mas tanta gente participou. Aqui temos pessoas que participaram ativamente, né? Na internet, nas suas cidades, nos seus movimentos, no JS, em outros movimentos também, Marcha das Vadias, Marcha das Mulheres, Marcha das Margaridas, Marcha das Mulheres Campesinas, o G10, todo mundo deu apoio a esse momento extremo de visibilidade, que é você colocar a sua cara a tapa, mostrar o seu rosto, o seu corpo e dizer: eu não mereço, ninguém merece ser estuprada, não existe argumento nenhum que defenda que alguém no meio da rua responda uma enquete e diga: ah, provocou, ah, é aquela roupa, né, ah, tava no meio da rua à noite. Cara, que realidade é essa, velho? O povo não sabe qual é a realidade do estupro no Brasil. Ficam disseminando essa ideia de que o estuprador é um cara, sei lá, velho, feio, bugado no meio de uma rua escura, altas horas da madrugada, esperando alguém para atacar. Não! 90% dos casos é em casa, são nossos pais, nossos irmãos, nossos primos, nossos tios. Eu digo nossos, eu posso dizer nossos porque eu fui estuprada por meus primos. Essa é a realidade do estupro no Brasil. E as pessoas têm que se informar a respeito disso. Eu conheci a Nana Queiroz logo depois, logo do início, no início da campanha. E a gente, junto com mais duas pessoas, né, com a Juliana Helena, que está aqui presente também, faz parte da OJS. E a Mima também, nossa amiga da Marcha das Vadias, nós somos todas militantes da Marcha das Vadias. A gente se reuniu e começou a construir alguma estratégia, porque era uma frustração muito pessoal nossa, eu acho. Nós fazemos parte do movimento feminista, somos ativas, estamos lá construindo nossos textos, fazendo nossas passeatas, e a gente se encontrou de repente naquela situação de: caraca, a mídia está comprando a parada, está aparecendo, foi para onde? Na Fátima Bernardes, no Altas Horas. Que pessoas estão ouvindo isso? Eu tive uma conversa com o João Elis uma vez, eu tinha ido pro Ratinho, eu cheguei pra ele e perguntei: Ija, o que você foi fazer no Ratinho, cara? E ele falou: velho, eu tenho que falar pro público do Ratinho. Eu já esgotei meu papo contigo. É essa pessoa que está do outro lado daquela televisão que tem que me ouvir, que tem que ouvir que existem alternativas a essa violência que ela vive todo dia, como mulher, como homossexual, como transexual, né? Nós temos que divulgar essa voz e assim vai acontecer a emancipação. Então, nós aproveitamos esse momento e conseguimos nos encontrar com a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, a SPM, nos encontramos também com a Presidência da República e construímos um texto de propostas que já foi entregue à Presidenta, está nas mãos dela. Tá? Essa é uma coisa bacana porque, como eu estava falando, né, a gente tem que passar por uma nova etapa do feminismo em que nós consigamos finalmente implementar propostas concretas
de combate à violência contra a mulher e de combate à violência contra a infância, né? Então a gente fez um documento que apresenta, está no nosso site, vocês podem acessar depois, ninguém merece ser estuprada.wordpress.com. E são 4 frentes de propostas. A primeira, obviamente, é a educação, né? Esse texto foi escrito em seguida após a triste votação do TNE, né? Então nós procuramos alternativas que fossem interministeriais e que não passassem necessariamente pelo Congresso Nacional para que elas possam sim ser implementadas. Como tratar a questão do estupro e do abuso intrafamiliar na escola? Precisamos educar, precisamos formar melhor nossos professores, precisamos que eles sejam mais informados e sejam multiplicadores desse conhecimento. Porque a gente teve 2 pesquisas, a primeira foi em delegacias, a segunda foi no SUS, no Serviço Público de Saúde. Mas a instituição brasileira que tem mais acesso imediato e cotidiano de todas as violências que acontecem dentro das famílias é a escola pública, e ela tem que ser incluída, inserida no processo de informação que vai nos permitir ter o verdadeiro panorama do que é a violência sexual no Brasil. Lá as crianças contam suas histórias, o que elas passam e o que as suas mães, os seus pais, suas irmãs passam também dentro de casa. Então a escola tem que entrar na estatística e os professores têm que aprender a reconhecer um quadro de abuso, tem que aprender a ter coragem, a ter o jeitinho. A gente adora jeitinho no Brasil. Tem que ter a coragem de encarar aquilo e ajudar a denunciar. Nós não podemos ficar parados. Eu sou professora e eu já fui silenciada em conselho de escola porque eu vi que meu aluno estava com 2 queimaduras nos braços e eu queria chamar o conselho tutelar e me disseram que não, porque era muito complicado, porque sei lá o quê, e vai sofrer um processo, sei lá das quantas. Existe um medo institucional, assim, que me agride constantemente, nos agride a todos. Nós temos que empoderar as pessoas para que elas consigam denunciar as violências. A segunda frente é a publicidade, tá? A segunda proposta através da publicidade, porque é óbvio, né? Nós temos que informar as pessoas através de campanhas publicitárias. Logo no começo do movimento, aqui no Distrito Federal, nós tivemos uma resposta imediata nos ônibus. Quem aqui é de Brasília? Tem 2, 3 pessoas de Brasília. Galera, nos ônibus de Brasília está escrito: atenção, sua próxima parada pode ser a delegacia, assédio crime. Que ótimo. E isso foi conseguido graças ao protesto Merecer Estuprada também. E não sozinho, porque eu considero, a gente que organiza esse protesto, a gente vem de outros movimentos. Nós aprendemos pela Marcha das Vadias, nós aprendemos pela Marcha das Margaridas, pela Marcha das Mulheres. É um protesto que se encontrou no momento e explodiu, apoiado por todos esses movimentos. Então é um ganho de todos nós que somos feministas. Essas campanhas estão crescendo a cada vez mais. Dentro das campanhas de publicidade, tem 2 que eu gostaria de citar também. Tem uma que já foi lançada pelo Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Eleitoral, que é pela inclusão das mulheres na política. Não sei se vocês já viram essa propaganda, alguém viu? Entra uma mulher falando com voz de homem, passando todos os dados, né, da presença da mulher na política, tudo com voz de homem. Aí ela fala, finalmente, com a sua voz de mulher: até quando? Até quando, porra? Até quando? A gente tem que eleger mais mulheres, gente. Vamos votar em mulher, vamos nos fazer representar, vamos procurar pessoas que levantem a nossa voz, porque esse é nosso poder político, né? Então essas campanhas estão começando agora e eu achei interessantíssimo que elas foram aceleradas devido a essa onda de protestos feministas no Brasil. Outra campanha que está sendo lançada hoje, eu até improvisei uma espécie de unha branca com papel, mas não deu muito certo, gente. Mas é a campanha do Disque 180. A SPM está lançando hoje oficialmente a campanha do Disque 180 para esclarecer a realidade sobre abuso sexual no Brasil. Tá? Esse número aqui, ele serve para isso. Ele já existia faz muito tempo, eles estão aumentando a campanha. Tá? Quem quiser participar nas redes sociais, a ideia eu soube que a ideia que eles tinham era de pintar uma unha de branco, tipo, ó, uma unha de branco, né? Tirar sua fotinho
Disque 180, denuncia a violência contra a mulher. E também vai ter um aplicativo, exatamente. Então, essas são coisas que foram aceleradas, né, devido a esses protestos que chegaram lá. E ainda tem mais coisa. Nós pedimos também a humanização dos serviços de denúncia e atendimento. Porque se apenas 10% dos casos de estupro no Brasil chegam até as delegacias, é porque os outros 90% têm medo. Eles têm medo da exposição, eles têm medo do julgamento alheio. Mas por isso eu posso dizer que realmente é um momento em que você está muito, muito sensibilizado. É muito difícil você lidar imediatamente com o estupro. E existem muitos casos de denúncia, de reclamação, de péssimos atendimentos feitos em delegacia das mulheres, né? De perguntar, por exemplo, quando chega um delegado e te pergunta a primeira coisa, mas que roupas você estava usando, onde você estava e que horas eram, a gente já reconhece automaticamente o preconceito, né, que existe com relação ao estupro no Brasil. Então, vamos apoiar essa campanha e vamos apoiar essa humanização. Eu acho que principalmente quando nós somos militantes, temos que ter a coragem, inclusive, de enfrentar essa violência para conseguir destruí-la no local. Virar para essa pessoa, para esse delegado, para essa policial mal informado e dizer: peraí, você não vai me tratar desse jeito, eu acabei de sofrer uma violência, não é assim, eu vou denunciá-la. Tá? Isso principalmente dentro do movimento, gente. E a quarta proposta é a pesquisa. Nós temos que fazer crescer a pesquisa sobre a violência sexual no Brasil, fazer crescer a pesquisa de gênero, para que ela possa resultar em mais material educativo, mais material informativo, e que as pessoas finalmente tenham acesso à informação. Informação como, por exemplo, tá? Quem não conhecia esse número aqui? Temos algumas pessoas. Quem de vocês sabia, quem de vocês conhece a lei sobre o estupro no Brasil? 3, 4, 5 pessoas. Vocês sabiam que o estupro é um crime que prescreve em 20 anos? Quem não sabia? Se o crime prescreve em 20 anos, você tem 20 anos para denunciá-lo, tá? Quem sabia que caso a pessoa tenha sido estuprada antes dos seus 18 anos de idade, os 20 anos contam a partir da maioridade? Quase ninguém sabia, gente. Tem muita gente que se cala e cria barreiras e passa por um processo tão cruel, tão difícil, achando que não é possível mais denunciar. Mas pense bem, se uma criança de 8 anos foi abusada, ela tem até os 28 a 38 anos para denunciar, tá? Então a gente tem que derrubar argumentos que também são tendenciosos dentro do direito brasileiro, como por exemplo o corpo de delito. Tem muita gente que chega na delegacia e é maltratado, é humilhado, porque não tem mais meios de apresentar um corpo de delito, como por exemplo um esperma do estuprador, né? Ou então marcas físicas. Gente, se você tem 20 anos para fazer a denúncia, dá para passar por cima disso muito bem. O importante é se manter firme e combater de fato essa violência. Então, eu convido a todos vocês que estão aqui presentes a passar essa informação adiante. Cara, todo mundo tem que saber, todo mundo tem que ter ouvido falar que não é tarde para denunciar. Que o estuprador, ele pode, sim, ser acusado por isso. Ou então, em caso de denúncia, mesmo que ele não seja sentenciado, porque muita gente não quer sentenciar sua própria família, como a gente já comentou, né? 80% são familiares. Caraca, como é que eu vou botar meu pai na cadeia? Meu irmão, meu primo na cadeia? Meu primo tem um filho, uma filha. O que vai acontecer com a filha do meu primo? Eu me pergunto isso quase todos os anos, né? Porque a gente fica naquela pergunta cruel: quem mais? Qual foi a outra vítima? Será que eu fui a única pessoa que foi abordada por essa criatura, né? Por essa pessoa? É muito difícil lidar com isso. Então, dentro do documento que nós colocamos para a presidenta, também colocamos dentro da saúde a necessidade de haver um acompanhamento psicológico, não apenas das vítimas, mas também dos abusadores. Porque pense bem,
Eu falei aqui para vocês, 50% dos casos acontecem com crianças. Vocês sabiam que os abusadores também começam muito cedo, começam antes da sua maioridade? Então nós estamos lidando com crianças que são abusadas e com crianças que abusam. E elas abusam porque elas estão replicando um comportamento ou que elas viveram ou que elas viram em algum lugar. Né? É claro que existem os casos de psicopatia e tudo mais, né? Mas enfim, a grande maioria dessas pessoas, a gente tem que lembrar que o abusador, ele provavelmente já passou por essa violência. Existem N maneiras de lidar com essa violência. Uma pessoa pode lidar com essa violência e chegar aqui numa mesa e procurar informar as pessoas para que ela não se replique. Uma pessoa pode ficar tão destruída ou então se reerguer daquela violência replicando-a. A violência na humanidade acontece sistematicamente dessa maneira. Nós replicamos a violência que vivemos. É uma coisa tão difícil de combater. Então essas pessoas, elas precisam de um acompanhamento. Principalmente quando são jovens. Elas precisam reconhecer que esse tipo de comportamento não é aceito na nossa sociedade, que não há nada que justifique. Inclusive, ter sofrido violência sexual não justifica replicá-la. Tá? E nós precisamos acompanhar essas pessoas para ficar atentos, né, para essas outras possíveis vítimas. Né? Se eu pudesse, eu fui estuprada na Colômbia, gente, mas se eu pudesse ter algum jeito de ter certeza que a filha do meu primo não fosse vítima também, ou se eu pudesse ter certeza que as minhas outras primas não fossem vítimas também, eu ficaria mais aliviada de ter alguma coisa que garantisse, alguma espécie de sobreaviso, entendeu? Algum alerta, porque nós precisamos estar em alerta. Nós não precisamos ficar paranoicos. Né? Não quer dizer que a gente vai acabar de vez com a família. Ai, meu Deus. Esse povo muito revolucionário parece que adora acabar com a família, né, gente? Mas não, nós nos amamos. Nós temos que ficar atentos à maneira como nos amamos também. Tem gente que acredita que está amando, mas está violentando. Né? Tem um caso que a Nana cita em todos os lugares que ela vai, que é de uma menina que ela era amordaçada e amarrada pelo pai, e ele se esfregava, se masturbava nela, e quando ela finalmente teve coragem de confrontá-lo e o denunciou à polícia, ele chegou e falou: não, minha filha, mas eu nunca te estuprei, porque eu nunca te penetrei, eu te amo, eu sou seu pai. Entendeu? Então a gente está lidando com uma complexidade de relacionamentos humanos, de relações humanas tão difíceis. Né? E precisamos nos informar cada vez mais para conseguir lidar melhor com isso. Porque o estupro não é um problema pessoal. Mesmo que nós nos deparemos em momentos sozinhos diante da nossa própria história, que nunca vai ser apagada, nossa história pessoal, o estupro é um problema mundial, é um problema humano, e por isso existe o feminismo, e por isso temos que combatê-lo. Nós temos que acabar com toda a violência de gênero. Nenhuma violência será aceita. Tá, então é isso. A gente está organizando uma segunda leva, né, de protesto que possa crescer a nível latino-americano, inclusive aproveitando que o foco agora da publicidade está nessa Copa do Mundo que está chegando, né? Vamos viver a Copa, mas vamos viver a Copa com respeito à imagem, à identidade, ao corpo da mulher brasileira e da mulher latino-americana. A América Latina vai ser toda feminista. Sim, vamos nos organizar para isso. Vamos fazer disso um protesto mundial. Porque não é à toa que agora, no começo do século XXI, está se falando disso na África, está se falando disso no Oriente Médio. Nós temos que fazer nosso movimento latino-americano e nos empoderar e nos emancipar como mulheres. Tá? É isso. América Latina vai ser toda feminista.